Olá, sou Shirley Araújo, administradora, e a ideia do canal é a gente trazer conceitos da administração, conceitos de coach, de mentoria, de qualidade de vida, de um mundo englobado, de práticas, de boas práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de um conceito comum, nas empresas, de manutenção programada. A manutenção programada, quando você tem um equipamento, uma máquina, é interessante você ter a manutenção programada para que você tenha um rendimento melhor. E essa manutenção programada é interessante que se tenha dedicação e aviso prévio, um planejamento. Porque a coisa mais chata que a gente vê, é quando a gente entra num site e está lá, site fora do ar. Ninguém avisou, ninguém sabe, ninguém viu. E o que essa manutenção programada tem a ver com a gente? Tá falando da minha geladeira, Shirley? Não. Tô falando da gente, de nós, como pessoas. É preciso que também nós tenhamos a manutenção programada. Porque a máquina de Xerox, a máquina de fax não, Fax, entreguei a idade. O scanner, qualquer outro equipamento eletrônico, se ele ficar o tempo todo ligado, o tempo todo sendo usado, tem uma hora que causa um desgaste. É muito uso, é muita pressão, muito desgaste mesmo. E aí é preciso que dê uma pausa. Da mesma maneira, a gente pode fazer essa associação da máquina que precisa da pausa, igual quando a gente está fazendo alguma atividade física, musculação, por exemplo. Por que são 3 séries de 15 e não 45 direto? Porque o seu músculo precisa descansar, se recupera e aí ele volta ainda melhor para poder desenvolver a próxima série dos exercícios. Então, seja para a máquina, seja na atividade física, vamos trazer esse conceito para a nossa vida. E aí a gente vai ver 3 benefícios de ter uma manutenção programada. É preciso entender que por mais que a gente, principalmente nós mulheres, por mais que a gente ache que vamos dar conta de tudo, vai dar tudo certo, eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, só que não. E aí você vai nessa andança durante muito tempo. Só que tem uma hora que se a máquina pifa, imagina nós, seres humanos, feitos de carne e osso. Então é preciso pensar qual é o momento de eu parar um pouquinho, recarregar as baterias e aí poder voltar com esses 3 benefícios, pelo menos esses 3 benefícios que a gente vai ver aqui. Shirley, eu faço isso no meu final de semana. Será? Porque muitas pessoas se esgotam durante a semana no trabalho e aí quando chega no final de semana, meio que para compensar, se esgota para ter uma vida social, uma vida de atividades e aí quando acaba o final de semana também está cansada porque foi um frenesi de atividades para poder mostrar para você mesmo que você está vivo. Não, aqui a gente está falando de uma manutenção programada em que você vai silenciar a mente, vai descansar mesmo, talvez ler alguma coisa, talvez dormir, talvez, eu não sei o que te traz esse renovo de baterias. Mas é preciso que você avalie como está a sua vida, porque às vezes a gente até dá desculpas para o nosso cansaço. Então, quando a gente descobre que está deslizando a tela num lugar que não se desliza a tela, porque a gente está tão cansado que está num aplicativo, e aí vai mexendo de forma automática, e aí quando a gente passa para outro ambiente, talvez a televisão, talvez outra coisa que não tem essa opção de touchscreen, e aí você tá ali, e aí a gente dá desculpa, que distraída. Às vezes não é só distração, às vezes é o cansaço, às vezes é a sobrecarga, que eu tô dando um exemplo bem simples, mas a gente se perde. Ou quando não, a gente coloca água para ferver, coloca alguma coisa para esquentar, e aí a gente esquece, mas não uma ou 2 vezes, sempre, porque a gente tá, e não é só distraído, observe você mesmo, vai fazendo essas pequenas avaliações, o que tem acontecido que eu tô dando essa desculpa da distração, mas na verdade é cansaço, é esgotamento, até esquecimentos, às vezes a gente tem esquecimentos por conta do cansaço, a gente acha que vai dar conta de memorizar tudo, de guardar todas as informações, só que não precisa. Tem o celular para agendar, tem bloquinho de nota para guardar. Então se permita, se cuide, olhe para você porque a gente tem 3 benefícios
para você poder fazer a sua manutenção programada e dar uma pausa. O primeiro benefício é estimular sua criatividade. Quando a gente dá essa pausa, quantas ideias surgem, quantas coisas acontecem que a gente fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Por quê? A sua mente desacelerou, descansou, e aí o que aconteceu? A criatividade aflora, trazendo outras ideias, saídas, alternativas. Segundo benefício, melhora o desempenho. A criatividade, ela vem trazendo outras alternativas, isso já pode melhorar seu desempenho. Mas observa, quando a gente está com uma máquina que a gente faz a manutenção programada, ela produz mais. Se ela estava imprimindo já com a folhinha mais fraquinha, com a tinta mais fraquinha, não é só uma questão de trocar o cartucho, talvez era uma coisa mesmo da máquina, né, de alguma pecinha. Quando ela faz a manutenção, ela volta com a impressão correta, ela volta sem ficar engasgando, ela volta numa produção com melhor desempenho. E assim a gente também. É igual quando a gente sai de férias, né? Quando as férias são férias para descansar e não aquela coisa estressante do momento férias. E aí quando a gente volta renovada, a gente volta... Ai, tive esse momento que eu renovei as minhas energias. E por último, o último benefício é evitar o colapso. O colapso. Estava conversando ontem com um colega de trabalho, eu não sabia que antes do infarto ele tinha desmaiado. E assim, ele desmaiou em agosto e o infarto foi em dezembro. E aí, nesse desmaio, já foi um grande alerta que como ele estava estafado. Só que ele disse para ele mesmo, não, esse desmaio foi uma coisa atípica, ocasional, vou continuar com o meu ritmo. E continuou no ritmo frenético. E aí o infarto veio em dezembro, ele está bem, isso foi em 2017. Mas a gente estava conversando ontem como é que a gente não se percebe e a gente vai até as últimas. E aí também envolve aquela questão, será que não dá mesmo para delegar isso tudo que está com você? Será que realmente ninguém pode fazer isso que você está fazendo e está só você exausta aí? Então olha para tua casa, será que não pode dar uma oportunidade das crianças secarem a louça e colocarem nos lugares errados, mas aí assim elas vão aprender? Será que não é oportunidade de deixar o marido fazer as compras e aí você vai vendo que ele está melhorando nessa ida ao mercado, porque ele vai observar o preço das coisas, então na próxima ele já vai melhorar o que ele está trazendo. Talvez não foi sua marca favorita que ele trouxe, mas dê a chance de tirar essa sobrecarga de você. Então avalie se você não está impedindo das coisas ficarem mais leves. E aí, se por acaso você está nesse momento, olha para a manutenção programada. Se permita descansar, se permita ter um tempinho para você. Eu espero que esse vídeo faça aí um carinho no seu coração, mas que principalmente traga a reflexão. Se você está no frenesi que não consegue manutenção, não, de maneira nenhuma. A vida é agora, dinheiro é agora. Cuidado. Eu tinha esse preconceito também em parar. Quando eu escutei sobre tirar um cochilo ou ainda sair um tempinho na hora do almoço e meio que botar uma musiquinha e me desconectar, ficar quietinha, eu ficava pensando, cochilo, desconectar. Ah, vou ver um filme, eu vou ler alguma coisa. E ficava a 220 o tempo todo. Hoje eu tenho uma outra rotina, eu tenho uma hora de almoço, então eu tenho tempo para comer e tenho tempo para relaxamento. E é muito difícil para mim, porque eu sou muito acelerada, mas é um processo. E eu estou disposta a entrar nesse processo para eu desacelerar e eu também poder aproveitar esses meus pequenos momentos ao longo do dia de manutenção. Que não é nem a programada, né, de se isolar mais tempo e tal. É no dia a dia. Eu escolhi fazer esse teste e me permitir. E antes preconceituosa, percebi o melhor desempenho. Porque quando eu volto do almoço, eu volto no gás, eu volto para resolver mais coisas de forma mais assertiva. Então avalie se você não tem alguns preconceitos quanto à questão de parar, mas se isso não pode ser uma grande chave de virada aí nos teus negócios, nos seus afazeres, tá bom? Então até o próximo vídeo e a gente vai se falando. Tchau, tchau!